Tu és santo, Tu és santo, pois só Tu és santo, só Tu és santo, Tu és santo. Se alguém quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, irá perdê-la. Se alguém quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de Cristo, e quem perder a sua vida por amor de Cristo, e quem perder a sua vida por amor, irá achar. Tua vida é Cristo, minha vida é Cristo, a vida é Cristo. Tua vida é Cristo, minha vida é Cristo, tua vida é Cristo. Se alguém quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Se alguém quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de Cristo, e quem perder a sua vida por amor de Cristo, e quem perder a sua vida por amor, irá achar. Tua vida é Cristo, minha vida é Cristo, a vida é Cristo. Tua vida é Cristo, minha vida é Cristo, a vida é Cristo. E quem perder a sua vida por amor de Cristo, e quem perder a sua vida por amor de Cristo, e quem perder a sua vida
Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Deus abençoe a vida de todos que estão presentes e os que nos acompanham virtualmente também sejam muito abençoados nessa noite. Que Deus fale aos nossos corações e transforme, nos libertando de tudo que é naturalismo, nos levantando o nosso nível espiritual. Que Deus seja conosco. Com essa chuva, aqui estão os guerreiros de Cristo. Amém. Romanos capítulo 6, quero convidá-los a abrir suas Bíblias, por gentileza. Romanos capítulo 6, do versículo 6 até o 14. Romanos 6, do 6 ao 14. Pode ler com o teu vizinho aí? Amém? Os sionitas para o primeiro louvor. Amém, irmãos. Vamos dar início aí. Os irmãos já leram uma palavra. A gente vai orar agora. Nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos invocar o nome do Senhor neste momento. Confessar os nossos pecados, para que o Senhor possa limpar os nossos corações agora, as nossas mentes, que possamos ficar leves para o Espírito dele operar nessa noite. Amém? Que ele possa fluir através da vida de cada um que aqui está chegando. Os que estão assistindo online também possam receber aí do Senhor. Amém? Senhor Jesus, chegamos, Pai, mais uma vez diante da Tua presença, clamando, Senhor Deus, por misericórdia, Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa os pecados da Tua igreja, Senhor, desta cidade, Pai. Em nome de Jesus, que Tu possa lavar agora, Senhor, cada um aqui, Pai, em nome de Jesus, retirando toda sujeira, Senhor, toda impureza, Senhor. Queremos pedir perdão, Senhor, pois transgredimos, Senhor, as Tuas vontades, Senhor. Ferimos, Pai, a Tua santidade, Senhor. Senhor da glória, vem, Pai, agora com o Teu Espírito Santo, Senhor. Que todos possam sentir, Senhor, a Tua presença aqui
neste local, Senhor, preenchendo aqui, Pai, em nome de Jesus. Que todos recebam agora a paz de Cristo, que excede todo entendimento, Senhor. Sim, preenche, te damos abertura agora, Senhor Jesus. Penetra, Senhor, lá no nosso coração, Senhor, no mais profundo do nosso ser, Senhor, nas entranhas, e vai jogando luz, Pai, nestes cantos escuros, Pai, que há dentro de nós, Senhor Jesus. Arranca já neste momento, Senhor, todas as sementes mas que foram plantadas, Senhor, todas as raízes de amargura agora, Senhor, que Tu possa estar arrancando neste momento. Liberamos perdão, Senhor, aos nossos ofensores, Pai, aqueles que cometeram mal contra nós, Senhor, para que Tu possa nos perdoar agora, neste momento, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Flui, Pai, aqui nesta casa, em nome de Jesus, Senhor, através do ministério da palavra, Senhor, que este culto, Pai, seja guiado, Senhor, por Ti, Senhor. Desde o louvor, Pai, de cada testemunho, palavra aqui, é o que Te pedimos, Senhor, pois necessitamos, Pai, do Teu falar, da Tua presença, Senhor, senão é inútil aqui, Pai, a nossa vinda, Senhor Deus. E que nós, Senhor, possamos ser instrumentos aqui, Pai, de edificação, Pai. Que só saia o que edifica, Pai, que edifica da nossa boca, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que não seja liberado, Senhor, amarguras, Pai, coisas que não vêm de Ti aqui nesta casa, Pai, em nome de Jesus, Senhor, para que os novinhos, Senhor, não sejam contaminados, Senhor Deus. Guarda, Senhor, guarda com muito amor, Senhor, a cada pessoa que aqui está chegando, Senhor, está começando aqui esta caminhada, que todos possam ser bem recebidos aqui neste local, Senhor, que tenham experiências ricas contigo, Senhor, pois Tu és um Cristo transformador, Senhor, um Deus de milagres, Senhor, que ajusta tudo aquilo que está errado, Senhor. Para Ti não é impossível, Senhor da glória. Que possamos estar renovando, Senhor, os nossos votos contigo aqui neste momento, Senhor. Recupera a fé aqui, Pai, em nome de Jesus, Senhor, daquele que está abatido, Senhor, desanimado, que não acredita mais, Senhor, nas Tuas promessas, Pai. Que Tu possa resgatar estes em nome de Jesus. E aqueles também, Senhor, que por algum motivo não estão mais vindo, Senhor, até este momento de comunhão, Senhor, o congregar, Senhor, que Tu possa constranger, Senhor, trazer luz, Senhor, que de alguma forma eles possam voltar, Senhor. Usa cada um aqui, Senhor, seja através da oração, Pai, no ID, em nome de Jesus, Senhor. É o que Te pedimos, Pai, para esta noite. Flua, Senhor, flua através de cada um de nós, em nome de Jesus, para que seja um culto no Espírito, Senhor, e agradável a Ti, Pai, em nome de Jesus, agradável a Ti, Senhor Deus, que Tu seja glorificado, Pai, em nome de Jesus, amém. Já vai saindo do teu lugar aí para abençoar teu irmão, amém? Lá está a esperança.
Próximo louvor para os gaditas. Pode passar. Está presente? Gaditas. E aí os irmãos que querem contribuir com a expansão do reino, com a edificação da igreja, durante os louvores é um momento adequado para que a gente faça nossas contribuições ao reino. Amém? Na sequência, para louvar o Senhor, Levi, tá? Amém, irmãos. Deus abençoe. Digam comigo, repitam comigo, por favor. Quem é livre por dentro é livre por fora. Muitos açoites, sofredores intensas, lançado fui na prisão. Lugar de algemas e grilhões. Quem me prenderá se Jesus é minha vida? Com sua preciosa cruz, a morte aniquilou, sua luz dissipou as trevas. Os que crucificaram
comunicação aqui para os irmãos do Corpo de Cristo de Cachoeira e região. Excursão para Panambi. O encontro lá é o ano que vem, dia 10 de janeiro de 2026. O irmão Pedro Santiago já abriu as inscrições. Eu acho que a procura vai ser grande. Os irmãos têm que se apressar para pegar uma carona na excursão. Amém? Já pode começar hoje ali a conversar com ele, porque eu creio que vai lotar rápido essa aqui. Deus abençoe. É a primeira de 2026, eu acho, né? É. Boa noite, Deus abençoe a todos. Vamos louvar ao Senhor. Esse louvor tem um trecho que diz: libere o Senhor, Ele quer fluir para revelar seu poder e sua justiça. Vamos liberar o Senhor em nome de Jesus nessa noite. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém. Já é fim do tempo da sua milícia, sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vamos novamente consolar. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém. Que já é fim do tempo da sua milícia, sua iniquidade está perdoada, já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vamos liberar, em nome de Jesus. Libere o Senhor, Ele quer fluir para revelar seu poder e sua justiça. O Senhor, Ele quer fluir para revelar o seu poder e sua justiça. Consolai, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém. Já é fim do tempo da sua milícia, sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. O Senhor, Ele quer fluir para revelar seu poder e sua justiça. Libere o
da justiça. Quero ler com os irmãos Romanos 7,18. A Isadora para louvar o Senhor com um cântico, amém? Romanos 7,18. Todos acharam? Vamos ler juntos. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Amém. Boa noite, irmãos. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes nele medita de noite, para que tendes cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Ele não te desvies, assim fará prosperar o teu caminho. Gente andar, ele nos mandou ser forte, corajoso, não ter medo nem se espantar, porque o Senhor ao nosso lado está, onde a gente andar. De falar deste livro da lei, antes nele medita de noite, para que tendes cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Ele não te desvies, assim farás prosperar o teu caminho. Vamos, irmãos. Ele nos mandou ser forte, corajoso, não ter medo nem se espantar, porque o Senhor ao nosso lado está, onde a gente andar. Ele nos mandou ser forte, corajoso, não ter medo nem se espantar, porque o Senhor ao
Vamos sentar, irmãos. Temos um testemunho aqui da irmã Isa McMahon. Não. Irmã Isa. Está presente? Amém. Eu vou pedir que observe o tempo de 5 minutos para que a gente possa colocar mais pessoas para falar. Amém? Boa noite, irmãos. Me chamo Isa. Eu queria deixar um testemunho com vocês hoje aqui. Foi um testemunho que eu vou dar que aconteceu aqui dentro da igreja há um mês atrás. Eu estava num culto onde o pastor Luciano estava ministrando. E naquele dia, fazia umas 2 semanas que eu vinha com a minha perna direita muito inchada e meus pés. Eu não conseguia assim nem caminhar quase mais. E eu vim no culto naquele dia e sentada lá atrás, quando terminou o culto, o pastor Luciano falou, né, que quem quisesse uma oração, que era para passar aqui na frente. E eu falei para o meu esposo, eu vou ir lá, eu vou pedir uma oração, porque durante o culto eu fiquei com a minha perna erguida nas cadeiras lá atrás, porque eu não aguentava a dor, os meus dedos, tudo inchado, perna, tudo. E a minha família estava bem preocupada, porque eu não sabia do que era, né? Fui no médico, eles não sabiam. E daí meu marido disse assim para mim, não, pede para o pastor Heriberto orar por ti, ele vem vindo aqui. E daí eu disse, eu não vou pedir, eu estou com vergonha, eu vou lá na frente. E ele chamou o pastor. Ele chamou o pastor e pediu para orar por mim. O pastor Heriberto pediu para mim me dirigir até o final do corredor lá atrás. E ele começou a orar por mim. O que eu vou falar aqui foi uma coisa assim, que eu recebi uma cura aqui dentro da igreja naquele dia. No momento que o pastor estava orando por mim, ele orou muito assim, ele orou em línguas, ele orou depois falando normal dele. E quando estava no final da oração, ele ficou assim meio que em silêncio. E no meu ouvido esquerdo, irmãos, assim, quando eu me lembro, eu até choro, fico nervosa. Veio 3 sopros no meu ouvido, sabe? E quando terminou aqueles 3 sopros no meu ouvido, uma voz veio e disse para mim assim, e não foi a primeira vez que eu ouvi essa voz, gente. Outra vez eu já tinha ouvido e eu não dei bola, porque o que eu ouvi, que foi o Senhor falando comigo, né? Eu não acreditei. Aquela voz veio no meu ouvido e disse bem assim, sou eu, Deus, que estou aqui e vim para te curar. Assim, foi muito rápido, mas eu entendi muito bem. E naquele momento, depois eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, a minha perna não estava mais inchada. Eu estava movendo os meus pés normal. E até hoje, nunca mais ela inchou. Eu estou bem. A minha família toda, né, está admirada com o que aconteceu. Porque tem pessoas, né, que as pessoas que não são cristãos, às vezes eles não acreditam, né? Tu pode falar e eles, mesmo assim, eles duvidam, né? Lá na minha casa a gente tem o grupo familiar, né? Um grupo que a gente tem bastante pessoas que frequentam, né? Para finalizar, eu quero colocar para os irmãos aqui, mas essa pessoa vai vir aqui ainda para testemunhar. A minha mãe, ela é fumante há mais de 50 anos. Eu vinha sempre orando, colocando na caixinha, né, os pedidos de oração. O irmão Isaac também, ele ministrou os grupos lá em casa, ele sabe o quanto que a gente orava e pedia. Minha mãe, com muita falta de ar, fez uns exames, deu tudo muito grave. E Deus atendeu o meu pedido, as minhas orações, as orações dos irmãos que frequentam o nosso grupo, que eu peço para orar. E hoje vai fazer 2 semanas que a minha mãe não colocou mais nenhum cigarro na boca. Ela disse para mim assim, eu estou com nojo do cigarro. E ela está com a respiração dela melhor, não tem mais aquela tosse. E eu quero dizer para os irmãos assim, o que é o poder da oração e a nossa fé, né?
Eu custo para vir aqui para dar testemunho. Eu gosto de vir quando Deus me toca. E quinta no grupo, o pastor Luciano estava lá em casa. E Deus fazia dias que estava dizendo para mim que eu tinha que vir dar o testemunho. Daí eu pedi para o pastor Luciano me colocar para hoje estar aqui. Então eu quero agradecer ao meu Deus na frente de todos os irmãos e dizer, né, que Ele é fiel com nós. É isso que eu quero deixar com os irmãos. Tem um recado aqui da livraria Judá Livros ali, que está em... A dica do mês está no estoque ali. A dica do mês que é Descortinando o Verbo. E a Escola Ministerial de Mestres, essa muito boa também. Os irmãos precisam ver esse material. Está em promoção, eu acho, né? Sempre está em promoção, né? Essa livraria é uma bênção. Amém. Quero convidar a irmã Marli Cardoso, né, quer dar um testemunho. Irmã, tem que ser. Tem que ser aqui para poder aqui não, tem que ser aqui. Boa noite, irmãos. Todos me conhecem, né? Capaz que não. Que Deus seja louvado. Glória a Deus por você estar aqui. E que você diga agora para o seu irmão, que bom que você veio. Amém? Irmãos, antes do meu testemunho, eu estava preparando, tenho estudado bastante, novamente, graças a Deus, e aí o Senhor pediu para eu falar nos tópicos bem rapidinhos, necessários, amém? Eu senti que é do Senhor. O primeiro tópico seria a consagração. 2 elementos, eles impedem a consagração, que é o legalismo e as obras. O legalismo do certo, errado, do pode, não pode. As obras, porque quando fizemos alguma coisa, nos achamos super justos. Também, irmãos, não estou enxergando. E no caso, então, do certo e errado, né, vem o moralismo. Quais são o principal da consagração? Quais são os elementos principais, irmãos? A comunhão, o serviço e o viver a palavra. Suportar arranjos e não reclamar, apenas invocar o Senhor e pedir socorro. Ofertar-se a Deus é outro item da consagração, para que espírito e alma tenham uma única ação. O Senhor também quer falar conosco, irmãos, sobre o nosso imobilismo. Nós andamos mornos, parece que descompromissados. Quem conheceu o início da igreja sabe do que eu estou falando. Então o Senhor quer nos alertar para nós nos dispormos mais para Ele, amém? Em relação ao dízimo, irmãos, eu não enxergo. Em relação ao dízimo, não é o todo, é a parte do todo. Não é o pouco, é a parte do todo. 10% não é dar, irmãos, é devolver o que não é nosso. 10% da bênção são do nosso trabalho, dos nossos negócios, e mais bênção virão, em nome de Jesus. Não é dar, é devolver. E tudo é fruto, esse 10% é fruto das bênçãos dos nossos negócios, dos nossos trabalhos, irmãos. Então, que a gente possa se antenar mais. Quanto à oferta, é para multiplicar bênçãos. E em 2 Coríntios 9:6, o Senhor fala sobre isso, né? Sobre o pouco te colocarei. Não saberia agora recitar de cor, mas os irmãos anotem, por gentileza. E para que serve a oferta, irmãos? Para a expansão do reino, nós sabemos disso desde o início.
E o objetivo do dízimo é para crescimento material e espiritual. Promessas sobre o dízimo está contida em Malaquias 3:10. Fazei prova de mim. Também dízimo de tudo, irmãos, do tempo também. Há pouco tempo é que a gente tem ouvido falar sobre o nosso tempo que deve ser dizimado. Então a gente diz assim, como que eu vou dizimar 2h40? Todo minuto que você ler, falar com alguém, o Senhor já está computando. Então, não deixar de fazer a nossa parte, irmãos, porque senão se torna preguiça, né? Só um pouquinho, irmão. Também ele fala na palavra, né, que esperastes muito, mas eis que colheste pouco. Então, vamos atentar, irmãos, para essas palavras, vamos colocar essas palavras no nosso coração. E 1:10 diz, por isso o céu retém o seu orvalho, a terra seus frutos e a figueira a vide. Amém, irmãos? Quanto à editora Vento Sul, irmãos, é um departamento de apoio da nossa igreja, da nossa Bíblia, irmãos. Vamos valorizar, irmãos, porque o alimento deve ser diário. Então nós pensamos que vindo ao culto, tendo uma Bíblia, nós somos crentes. Nós já podemos ter o prêmio do Senhor, mas não é isso, irmão. Tudo isso é engano. É muito alimento para que nós possamos realmente participar das bodas. E tudo está à vontade, irmãos. Agora mesmo foi falado, né, nos livros que estão à disposição. E se os irmãos também prestarem atenção, e é necessário, o livro diário, irmãos, Deus fala com você. Hoje eu me encantei com o que eu li hoje. E realmente, irmãos, era aquilo que eu precisava ouvir. Então, cada dia traz aquilo de presente para você. Para quê? Para somar o que você já sabe. Então, não fique apenas na Bíblia, irmãos. Vamos tirar também, a gente sabe, né, a preguiça espiritual. A gente, como professora, sabe que os alunos não gostavam de ler, né? E agora, aqui é assim, ó. Lê, pratica. Nada é de graça, irmãos. E sabemos que Deus tem prêmio para nós todos, né? Os livros são riquíssimos para o nosso aprendizado e para complementar os que os versículos dizem. Inclusive, nós pensamos assim muitas vezes, ó, quando não estamos bem. Será que é injustiça da parte de Deus? Não é, irmãos. Nós colhemos o que plantamos. Amém? Todos sabem disso, né? E outra coisa, irmão, também, no sentido da consagração, para nós sermos prósperos, né? E um outro assunto bem rapidinho aqui que eu gostaria de colocar para os irmãos, seria o que está escrito em Ageu. Hoje, eu trabalhando com esse texto, eu descobri que a minha casa está em ruínas. Eu pensava que era a igreja. É a casa. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, a casa dele, nós estamos em ruína. O que adianta nós corrermos para fazer as nossas coisas? Porque se nós estamos objetivando um prêmio eterno. Amém? Então, amei ter essa revelação. Nós estamos em ruínas, então vamos nos virar, irmãos. Está tudo à nossa disposição. Quanto à editora também já falei. E a última parte é que eu peguei 7... Irmãos, quanto o jejum deve ser programado. E existem 3 tipos de jejum que agora não tem condições da gente colocar. Preparar os versículos anteriormente, pedir sustentação para não estar beliscando em alguma coisa, e no mínimo 3 vezes por dia, voltar a conversar com o Senhor sobre os alvos, amém? E no fim do jejum, agradecer, e geralmente as pessoas que a gente já faz muitos anos que trabalham nessa área, pedir para os irmãos também lerem e meditarem em Isaías 58, amém? E por último, irmão, sobre o perdão, liberar e pedir perdão.
senão nem o Pai Nosso o Senhor não recebe da nossa parte. Amém? São pequenos detalhes, irmãos, que a gente estudando vai pensando, né, em colaborar com os irmãos. E o último aqui dos tópicos... Não botei óculos, né? Perseverar. Tá bom assim, tá bem? É aquilo que já foi falado no início, irmãos, nós perseverarmos, tá? Porque as dificuldades são muitas, as batalhas são muitas, no mundo tereis aflições, tudo isso nós já sabemos, e nós queremos achar que tudo vem de graça, que é orar um Pai Nosso, que é uma oração quando a gente abre os olhos, que é tudo com pressa. Não é assim, irmãos. O Senhor quer conscientizar-nos essa noite que muita coisa está errada. Então tropeçamos, caímos, adoecemos e ainda culpamos achando que Deus não está conosco. E o problema está conosco mesmo, irmãos. E agora, irmãos, eu quero falar sobre o meu testemunho, bem rapidinho. É rapidíssimo. Há uns 3 anos, eu tive um problema sério, levei um tombo e fraturei o fêmur. Acho que todos sabem dessa história, né? Passei muita dificuldade, irmãos, uma pessoa que é meio exageradinha, né? Meio ágil, e ficar acamada ou em cadeira de rodas. Foi muito, muito triste, irmãos. E o pior de tudo, que foi bem na pandemia, eu caí caminhando normalmente numa calçada em Santa Cruz. Infelizmente, a minha cirurgia teve que ser de emergência devido ao fato. E, infelizmente, irmãos, depois de 1 mês e pouco, que eu vivia só com injeções para dor, foi descoberto que as tais de placa que foram colocadas, aconteceu rejeição. Então, eu fui lá, tive que voltar lá, reclamei, e o médico disse assim para mim: então você já fica internada e vão colocar placas maiores e parafusos maiores. Aí eu chorei: não. Mas como, se você está com dor, então você não está com dor? Não, não vou ficar. Mas como assim, senhora? Chamou a secretária: coloca aí que ela vai ficar baixada. Me desculpa, doutor, mas eu não vou ficar. O que a senhora quer? Eu quero tempo para orar e conversar com a minha família. Tá, vim embora. De repente, quando eu chego aqui em Cachoeira, a minha irmã, ela é mãe de médico em Santa Maria, disse: mana, tu gastou aí porque tu quis. Digo: não, foi emergência, né? Que realmente foi tudo pago lá, né? O IP na época não estava dando assistência. E então, irmãos, aí ela me chamou, disse: tem uma clínica ortopédica, traumatológica aqui dentro do hospital e tu vais fazer cirurgia. Resumindo, passei muito bem, graças a Deus. Fiquei, claro, mais tempo em cadeira de rodas, mas graças a Deus fiquei bem. Agora, fazendo 3 anos, comecei a ter problema na dita cuja perna. Aí volto a Santa Maria, vou fazer ressonância, problema de inflamação. Talvez, se não melhorar dentro de 20 dias com esses antibióticos, teremos que fazer nova cirurgia. Irmãos, me deu um pânico. Eu fui para casa e o Senhor disse para mim: vai em Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Irmãos, 3 vezes por dia era eu no vale dos ossos secos. Era o Salmo 71, que é a oração de súplica do ancião. E eu pensei assim: o senhor está dizendo mesmo que eu sou velha, né? Que eu tenho que orar. Depois eu entendi assim: o ancião é todos nós que estamos aqui, dependendo do tempo também, né? Mas aí era o Ezequiel 37, o Isaías 71 e do 23, olha o que o Senhor me deu, do 23 ao 34, 2 vezes por dia, e de joelhos. E assim eu fiz, irmãos. 20 dias, acredite quem quiser. Volto a Santa Maria, não há mais necessidade de tirar a haste, porque a rejeição extinguiu. Tá? Amém? Então, irmãos, eu fiz questão de dar esse testemunho já há muito tempo, mas passou, né? E agora eu digo: não, o Senhor tem mexido bastante comigo, e graças a Deus estou aqui para agradecer ao Senhor, agradecer os irmãos que oraram por mim, porque nós somos um corpo, irmãos, e eu senti o fervor do corpo orando por mim. Amém? Jesus abençoe a todos. Marcos Moura. Está lá ele. Pode passar.
Eu achei que não era eu, né? Mas deve de ter algum outro Marcos Moura também, mas mais novo na cidade sou eu, né? Amém, irmão. Só um pouquinho. Mas amém. O que o Senhor tem para me falar, né? Eu estou há pouco tempo na cidade, né? Faz 30 dias, né? Que nós viemos de outra cidade, né? Mas o Senhor tem capacitado, né? Cada vez mais, né? A gente a servir ao Senhor, né? Eu vim da cidade de Agudo, né? Já temos bastante tempo na igreja, né? Mas o Senhor, cada dia que o Senhor passa, que a gente passa com o Senhor, né? A gente vai aprendendo, né? Cada vez mais, né? A gente aprende tanto com o Senhor, né? E a gente tem que aprender muito mais ainda, né? Para fazer o que o Senhor quer, né? E é uma posição assim que o Senhor passa para nós, né? Cada vez mais, né? Nós temos o momento, né? O momento sempre com o Senhor. E é muito preciso isso, e é muito... O Senhor tem que nos dar muita graça, né? Nessa hora, né? E a gente só precisa de graça, né? Para continuar a caminhada no Senhor, né? O Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá tudo, né? Que a gente pede, né? E o que o Senhor mais pede para nós, né? Obediência. E a gente não tem obediência ao Senhor. Eu sei por mim, né? Eu sei por mim que eu não sou obediente ao Senhor, né? Mas tenho que agradecer ainda, porque o Senhor ainda tem muita misericórdia ainda, né? Deste povo, né? Deste povo daqui dessa cidade, né? E das outras cidades também que tem a cidade, que tem a igreja também, né? E eu peço muita misericórdia pela minha vida, né? E pela vida de todos os irmãos, né? E estamos aí, né? Vamos aprendendo cada vez mais, né? Com os erros, né? Muitas vezes a gente aprende bastante com os erros, né? E glória a Deus pela oportunidade de estar aqui, tá, irmãos? Amém. E muito obrigado, viu? Quero voltar com os irmãos em Romanos 7,18, por gentileza. Aqui, nesse versículo, o Senhor revela através do Espírito Santo, revela não só para Paulo, o apóstolo, mas revela para nós, para toda a igreja, que nós temos um problema e a gente já nasce com ele. Eu queria convidar os irmãos a olhar novamente o Salmo 51:5. E tu lê com teu vizinho, Salmos 51:5. Amém. Então, aí há uma revelação de que nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. E se nós nascemos com a natureza pecaminosa, nós estamos desligados de Deus. Mas quem nos criou foi Deus. Será que Deus fez um produto com defeito, com fraquezas? Não. Quando Deus criou o homem era perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito. O homem caiu no pecado porque transgrediu o mandamento, a lei espiritual de Deus, e quando ele transgrediu, ele perdeu totalmente a comunhão com Deus.
Então Deus nunca se afastou dele. E o homem passou a viver independente de Deus, seguindo o curso do seu coração. É bom que a gente escute bem isso, porque muitas coisas a gente não entende e acha que Deus, a gente culpa Deus por estar doente, por estar com depressão, por estar com problemas familiares, com problemas de trabalho, com problemas de toda sorte que assola a vida humana. Mas eu quero dizer para os irmãos que Deus não criou o mal, porque o mal não é uma substância, não é um bem. Então Deus não criou ele. Mas o que aconteceu? O mal surgiu porque houve uma corrupção num bem que Deus criou. Você sabe que Deus, quando criou o homem, fez ele com livre-arbítrio, e Deus tornou ele consciente desde o início o que deveria e o que não deveria fazer. E o homem então fez o que Deus não queria que ele fizesse, porque ele era um produto de Deus. Então Deus tinha que também dizer como ele deveria viver, o que ele deveria obedecer. Mas o homem não seguiu Deus. Ele resolveu usar a sua vontade para se rebelar contra Deus, o seu livre-arbítrio. E aí o homem contraiu então uma natureza estranha e diferente da original que Deus nos fez, que é a natureza que hoje nós chamamos carnal, humana, anímica, uma natureza totalmente caída, herdada por seres espirituais que também carregavam a iniquidade, que fez com que as influências desse ser, que é Satanás, que lá simbolicamente no livro de Gênesis diz que é a serpente que estava perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é esta árvore a qual Deus proibiu o homem de tocar e falar e comer. E essa desobediência então fez com que o homem se separasse de Deus e fosse viver na independência de Deus. E até hoje, passado todas essas gerações, a gente percebe nitidamente que o homem não consegue carregar, viver de forma próspera e feliz com a natureza pecaminosa. Ele não consegue carregar esse fardo. E hoje tu vê a humanidade toda corrompida praticamente, e até os cristãos conhecem muito as palavras de Deus, mas não seguem. E aí você vai ver o porquê, porque tem uma natureza contrária, completamente contrária a Deus. E o homem não foi feito para carregar esse fardo. O problema é tudo lá no pecado original, lá que está o problema da humanidade. Não é o depois. Todo o problema do fardo humano está lá, no pecado original, onde contaminou toda a criação humana. Jesus Cristo veio para resolver o problema. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo fala que nele tinha uma força contrária a Deus, uma força que impelia ele constantemente a agir errado, fazer errado as coisas. Mas no seu coração, na sua mente, havia uma intenção boa de obedecer a Deus. Mas essa força vinha e vencia ele para fazer o que ele não queria e o que ele não gostava. Então isso mostra que dentro de nós, essa natureza ainda está ali, e nós precisamos nos livrar dela por meio de 3 movimentos divinos no universo. Primeiro, Jesus veio e entrou para dentro de nós. Esse é o primeiro movimento de Deus para recuperar o homem e livrar o homem do fardo, daquele problema lá da ancestralidade.
O segundo movimento é que Deus, entrando no homem, Ele agora vai tratar com a alma do homem para tirar o maligno de dentro do homem e os princípios malignos que regem o homem nesta vida. Então Deus precisa fazer uma obra de restauração no homem. Então a presença divina que está no nosso espírito, ela precisa passar por uma intensificação desse espírito dentro da nossa alma. E isso só acontece quando você vai renovar a tua mente com uma nova educação, que vai te dar uma série de princípios de como você deve viver a vida que Deus te deu, originalmente. Em suma, Deus está te convidando a voltar a se alimentar na árvore da vida, a qual lá no início, antes da queda, Deus já tinha pronunciado. E Deus quer. E agora o livro da vida, nós temos ele, que é a palavra de Deus, que é essa Bíblia aqui. Quando você se alimenta dessa palavra, que é princípios espirituais divinos, que são perfeitos, que não tem uma variação de poder dar um erro quando você pratica, é a única maneira de você se livrar de Satanás, se livrar do pecado e viver uma vida sem julgo e uma vida de felicidade. É o único caminho que nós temos. Mas repara aqui, quantos anos nós estamos aqui dentro? Muitos de vocês já estão muitos anos aqui, e a gente não consegue ainda estar liberto da natureza pecaminosa humana. Nossa mente, nossa razão, que se contrapõe a Deus e ao seu Espírito, ainda nos governa e nos guia todos os dias. Por exemplo, o homem se atormenta na vida com doenças físicas, com transtornos psicológicos, com ansiedade, com inveja, com ciúmes, com egoísmo. São modos e maneiras que se manifestam naturalmente e dominam o homem para levar para a infelicidade, levar para a desgraça, para o sofrimento, porque o homem não sabe viver, não sabe se controlar na vida com essa natureza. Ele não consegue se auto-purificar com os conceitos da velha criação caída, que é a filosofia humanista que a gente empreende, moralista, humana. Isso aí não é eficaz para libertar e transformar um caráter de um homem. Ele não consegue. O homem não sabe lidar com as ofensas, ele se encoleriza. O homem não sabe lidar com a rejeição, ele se encoleriza. E ele contrai uma série de tormentos da alma. E hoje você vê as pessoas mergulhadas nesses problemas psicológicos e na desobediência a Deus, conhecendo o padrão de Deus. Parece assim uma coisa escandalosa isso, a gente falando que a proposta e o projeto de Deus, quando você conhece a Bíblia, ele sempre, certo mundo espiritual que cerca a nossa vida de Deus, ele fica pensando e analisando o porquê que nós continuamos a usar a nossa vontade pervertida para viver as coisas humanas e naturais e não os princípios de Deus. Eu acho que os anjos que nos cercam, que os espíritos de Deus que estão, e aqui a habitação desse espírito, ele fica pensando, mas como que eu já dei a solução e eles não assumem, eles não recebem? Você nunca vai ficar liberto se aquele que mora em ti, por meio de Jesus Cristo, comandar a tua vida. Você nunca vai ser feliz, você nunca vai ter sucesso, nem aqui e nem na dispensação vindoura. E Deus não escondeu isso de nenhum homem caído.
A igreja está na terra, a Bíblia está na terra, Deus está aqui. Deus levantou estruturas para ensinar a palavra para os homens. Deus criou aqui no nosso movimento. Olha a estrutura que Deus criou para fazer uma aceleração de assimilação de verdades divinas, para que você possa erradicar toda essa natureza maligna que não deixa você viver com prosperidade e felicidade. Está tudo pronto. Deus deu tudo. Eu lembro que nesta época em que o apóstolo Paulo escreve essa verdade revelada por Deus, pelo Espírito, não havia estrutura para te dar apoios, para te introduzir na verdade bíblica e divina. O que nós temos hoje é magnífico perto do que eles tinham na época. Eles não tinham nenhuma Bíblia como essa aqui, mas eles tinham as cartas dos apóstolos. Eles tinham as cartas que homens escreviam inspiradas pelo Espírito Santo. E não tinha livrarias, não tinha TV por assinatura, não tinha YouTube. A comunicação da verdade era extremamente muito restrita. E naquele tempo, as conversões eram mais sinceras, os homens eram mais fiéis para Deus. Havia homens que eram totalmente transformados de naturais em espirituais, com aquela escassa estrutura de apoio espiritual. Veja que o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, eles eram uma pessoa, e eles tinham que viajar para levar o evangelho. Não tinha carros, não tinha avião. Deus tem sido assim magnífico e maravilhoso para todos nós. E Deus tem nos dado o melhor que tem no céu. Eu digo isso para vocês. Talvez vocês hoje possam entrar aqui, não dar muita importância e sair por outro lado, mas um dia, quando vocês estiverem na glória, quando o dia do juízo chegar, quando o arrebatamento chegar, você terá plenas condições de confirmar de quão Deus foi bondoso com você, de quanto Ele foi amoroso com essa turma aqui, desta geração. Você não tem ideia, porque Deus está se mostrando para nós de uma forma tão cristalina e tão real, através de ministérios, através de literaturas, através de vídeos, que é uma obra do Espírito, não é uma obra de homens. E nós estamos com as nossas almas completamente naturais, sem se render a Deus, vivendo o curso do nosso coração humano ainda. Nós estamos aqui hoje dentro de uma igreja, mas daqui a pouco a gente sai e vai ter a vida normal do dia a dia. Nós lá vamos estar com ansiedade, mal-humorados, sem nenhum afeto pelo nosso irmão, sem nenhum cuidado, nenhum amor para com os nossos irmãos. Não tem uma preocupação pelos perdidos que transitam pela rua todos os dias, que estão sem rumo e sem destinação espiritual futura. E o pior, o nosso primeiro mandamento que Deus deu lá para Moisés, ele é negligenciado totalmente pelos filhos de Deus. O mandamento mais importante, que é amar a Deus em primeiro lugar. Nem isso nossa
nossa mente, nossa vontade, as nossas emoções não consegue receber uma purificação da verdade que nos capacite, nos habilite a amar Deus em primeiro lugar, amar Cristo em primeiro lugar. Deus prometeu nas Escrituras que quem ama Deus em primeiro lugar se livra de tudo que é esses males que estão diante dos nossos olhos na humanidade. Todo o crime, toda a corrupção, todas as enfermidades, todas as doenças da alma. E a igreja não está livre disso ainda. Sendo que Romanos 6,6, que você leu no início aqui, Deus já tirou o inimigo do governo dessa mente. Cortou todas as ligações de autoridade que ele tinha sobre a nossa mente. Deus fez isso através de Cristo. Segundo, essa natureza, que é um conjunto de princípios naturais que estão na nossa cabeça, que tem fonte maligna, natural e não é divina, que circulam dentro da nossa alma todos os dias, e que quando eu vou ler esse livro, eu vejo que eu estou totalmente inadequado para Deus. É impossível que você que leia a palavra todos os dias, como Deus diz que precisa, 2 vezes por dia, é uma ordem divina. Você que foi comprado pelo sangue de um justo que morreu por você. É impossível que você, lendo essa palavra, que Deus não te confronte radicalmente com o que está escrito aqui, desnudando o teu modo de viver e de agir, de pensar. É impossível. Porque cada vez que eu leio essa palavra, me sinto sujo, imundo, impuro, inadequado para Deus. E aí eu vou para a oração, eu vou pedir para que Deus aumente a minha santificação, eu vou pedir, eu vou clamar, eu vou orar. E ao longo desses anos todos que eu estou aqui, vocês não têm ideia de quanto eu já melhorei, de quanto Deus já me abençoou. Vocês não têm ideia, porque você não sabia quem eu era no passado. E não estou perfeito, não. Cada vez que eu leio essa Bíblia, eu dou um tempo e fecho os olhos e eu digo: Senhor, quem me livrará dessa natureza maligna? Eu digo a mesma coisa que Paulo disse. Eu digo: por favor, me ajuda. Porque eu julgo as pessoas em pensamento o tempo inteiro. Eu não aceito a incompetência de quem já sabe o certo. Eu julgo. Não é público, mas é silencioso aqui. Eu julgo. Deus disse: não quero que tu julgue, está escrito, Mateus 7:1. Em vez de julgar, ajuda a pessoa a fazer o certo. Eu não tenho feito totalmente assim. Eu me iro quando eu vejo que uma pessoa que já leu isso aqui trocentas vezes e não faz o certo. Eu me revolto. E eu sei que eu estou na carne quando eu penso isso. Não é os outros que estão errados, é eu que estou na carne. Porque eu não tenho que julgar os outros. Quando Jesus me chamou, me comissionou a ser membro do corpo de Cristo, Ele mandou ajudar os meus irmãos, mandou edificar os meus irmãos, mandou eu exortar os meus irmãos, mandou eu servir eles e não julgá-los. Não tem um conselho de Deus que manda eu julgar eles, e sim aceitar como eles são e ajudar eles a enxergar Deus para os seus corações ficarem mais purificados.
E a obra é divina, não é do homem. E não adianta eu dizer para ti que tu tem tal defeito, que tu tem isso, que tu tem aquilo, que tu está errado nisso, naquilo. Não adianta, isso é perda de tempo. Ore e trate as pessoas conforme Deus deseja e preceitua que é para tratar. Isso é um procedimento divino. Por acaso tu vai deixar de ofender as pessoas porque eu estou te xingando, que eu estou te acusando? Não. Você não vai mudar porque eu estou te repreendendo. Agora, se eu mostrar que eu sei perdoar, aquele que costuma ofender pode se converter. Isso sim. Porque nós corremos aqui muitas vezes as pessoas do reino com não pode, isso não é de Deus, essas coisas assim como foi falado há pouco aqui do legalismo, né? Que não, Deus nunca ensinou essas coisas na Bíblia para nós, mas isso acontece na igreja. Não tem um preceito, um princípio divino que me ensina a dizer o que é certo e o que é errado para alguém. Eu tenho que dizer, está escrito. Deus falou, está escrito. Aí tu lê, toma conhecimento, aí é tu com Deus que habita em ti. Agora, se tu precisar de mim, oração e exortação, edificação, o que você precisar, eu estou à disposição. Aqui você é livre para fazer porcaria, para fazer coisa certa. Você é livre. Deus te deu livre-arbítrio. E o mal só existe por causa do livre-arbítrio que o homem perverteu a vontade e desobedeceu a Deus. Mas se tu olhar no universo, tu não acha o mal, porque ele não é uma substância, ele é a perversão do bem. O mal não existe. Mas é a corrupção na nossa alma que produzia o mal. Então não culpe Deus quando as coisas dão errado com você. Deus não criou o mal. É a corrupção da alma humana pela desobediência é que produziu coisas ruins. Você e eu produzia muitas coisas ruins antes de chegar em Cristo. Você e eu agora, depois que estamos aqui, já estamos produzindo muitas coisas boas que não são malignas. Não é assim? Não é assim, irmãos? Onde é que está o mal que tu praticava antes e agora não tem mais? Tenta pegar ele, achar ele. Você existe porque Deus criou você, mas o mal que você praticava não existe mais. Então, você vai ter que escolher a quem tu quer seguir. Existem duas fontes criadoras no universo. A legítima é só Deus, a boa, do bem, as coisas boas, perfeitas, só Deus que faz, não tem outra fonte criadora. Então, essa serpente que é citada na Bíblia, que estava lá na árvore, junto da árvore, ela é uma criatura de Deus. Vocês concordam? Foi Deus que criou. Foi Deus que criou. Aquele querubim, o arcanjo, como Deus que criou ele. E ele era perfeito. Isaías 14, Ezequiel 28.
Ele era o resplendor da verdade, o portador da luz. Ele estava no monte de Deus. E ele só produzia coisas boas. Mas um dia, Deus achou iniquidade no coração dele. O que é isso? Independência de Deus. Deus começou a ver que o coração dele começou a descolar da dependência. Viu que ele foi se afastando. Porque ele se autocontemplava. Devido à sua perfeição. Veja como Deus deu liberdade para um querubim maravilhoso se tornar Satanás. Ele foi livre, ele escolheu. E Deus não podia impedir, mesmo sendo poderoso, mesmo conseguindo impedir, Deus não pode, porque foi Deus que dotou ele da liberdade, como dotou eu e você da liberdade. E você só tem duas doutrinas: a natural, a humanista, ou a divina. Você escolhe a que você quer viver todos os dias, diante das circunstâncias que tu vai viver. Se tu seguir a divina, é óbvio que tu vai ter sucesso natural, espiritual, vai ter sucesso em tudo. Abre Mateus 6,33, por gentileza, vê a promessa de Deus, que confirma essas coisas que eu estou falando para vocês. Leia aí com o vizinho. Bem alto, irmãos. O verbo está conjugado no imperativo afirmativo, não é isso? É a ordem. O teu dono, o teu criador, o teu salvador, o teu redentor diz: é para fazer isso. Tu quer sair da desgraça? Faça isso. Tu quer sair da doença? Faça isso. Tu quer sair da privação financeira? Faça isso. Tu quer sair da depressão? Faça isso. Quer te livrar da ansiedade? Faça o que está ali. É a promessa de Deus. O buscai é amplo. É estudar todo esse compêndio de leis espirituais e começar a viver ele. Toda semana você tem que melhorar alguma coisa na tua vida. Toda semana tu tem que ver uma diferença na tua alma. Uma redução drástica de uma corrupção de uma alma. Você que tem que desvanecer essa iniquidade. Sabe o que a palavra iniquidade quer dizer? Dívida com Deus. Dívida com Deus. Se afastou. Tu está roubando de Deus. Deus te fez para entrar em você, para ser teu conteúdo, tua vida, tua expressão, estabelecer os intentos divinos na terra. Ele não está conseguindo fazer nada através de nós como Ele gostaria, e eu estou atrapalhando. Eu estou devendo muito para Ele. Quantos anos eu atrapalhei Deus de estabelecer os seus intentos? Porque Ele projetou o homem, de dentro do homem Ele queria fazer o reino de Deus nessa terra, e até agora não conseguiu, por causa da rebelião humana. Mas vai fazer. Vai fazer. Você vai ver isso com os teus sentidos ainda, todinhos. Ele vai cumprir esse plano. Amém? Aí eu pergunto para você: a ansiedade existe? Não. A depressão existe? Não. O medo existe? Não.
A dificuldade financeira existe? Não. O egoísmo existe? Não. Isso tudo é a perversão de um bem que Deus criou, para um propósito diferente, que está sendo usado por uma doutrina para afastar você de Deus, porque você não consegue viver sem Deus. É que nem o peixe, depende só da água para viver. Você não tendo Deus, você não vive, você vai só vegetar nessa terra. Vai encontrar problema familiar, problema com o filho, problema com isso, problema com aquele, com o trabalho, é briga familiar, é discussão. Por que que vem essas coisas? Por causa do nosso ego. Cada um quer que se renda a ele e aos seus paixões, aos seus gustos. A gente não aceita que as pessoas queiram viver a sua vida, o seu modo que Deus deu para ele, ou permitiu que ele vivesse. Eu não tenho que tentar mudar ele, entenderam? Eu não tenho poder para isso. Eu tenho poder para ajudar ele a receber mais e mais o governo de Cristo. Só isso. Então nós estamos devendo para Deus até as calças. Tá bem? Nós estamos endividados com Ele, porque Ele já te deu tantos princípios que poderiam transformar a tua vida num servo maravilhoso de Deus, para produzir através de vocês nessa terra, porque esse é o projeto dele. Ele quer te usar. Ele tem planos. Você não tem projeto, quem tem é Deus. As profissões que existem, tudo é Deus que planejou. Tu já nasceu com propósito. Tem motorista de ônibus, tem pedreiro, tem médico, tem engenheiro. Tudo é Deus que planejou, deu habilidades para essas pessoas, colocou no coração deles o desejo. Mas também tem muita gente desenganjada em tudo que fazem, porque não tem Cristo comandando para direcionar eles para o lugar certo. Como Deus vai te colocar no lugar certo se tu está independente de Deus? Tu não está cumprindo o propósito às vezes. Aí você, quando trabalha, odeia, não gosta, é um enfado, não gosta do que faz, está desengajado. Quem é que pode te direcionar para o lugar que tu tem as habilidades que ganhou de Deus, os dons, os talentos? Só Ele. Senão você vai ficar tateando, né? Sempre eu ouvi dizer que o Pelé não ficava tocando piano 5 horas por dia. Não, ele passava num campo, no futebol, jogando. Por isso foi o melhor, foi o rei do futebol, porque aquele era o propósito dele. Todas as pessoas têm essa compulsão divina, só que o fardo do pecado cega, não deixa você seguir aquilo que Deus tem para ti. Você, quando se livra desse fardo natural, da carne, Deus começa a te colocar no lugar que Ele quis, que Ele planejou, no teu propósito. Amém? Aí então, por isso que as pessoas não são realizadas na vida, porque estão fazendo o que não foi planejado para eles fazer. Os talentos e os dons que eles têm não é o que precisa naquele lugar onde ele está. Então ele tem uma vida frustrada, só trabalha para ganhar o dinheiro mesmo, mas não é feliz. Aí tem ansiedade, aí tem enfado, tem cansaço, tem briga, porque está lá de mau humor fazendo o que não gosta, né? Então você nasceu para fazer uma coisa que só Deus sabe, e você precisa se libertar para entrar naquele lugar. Amém? Mas Deus tem coisas genéricas. Deus te chamou para ser humilde. Isso é para todos. Para ser simples.
para ser manso, isso é para todos. Vocês estão me olhando com a cara de cristão. Vamos ficar de pé, gente. Vamos para a ceia do Senhor, amém? Convidar aí o grupo Rafa para louvar o Senhor na ceia. Vamos orar e preparar o nosso coração agora, amém? Feche teus olhos, irmão. Deus está te perseguindo com a verdade. Te entrega. Amém? Está te perseguindo. Ele não entende por que tu não aderiu ainda à submissão. Essa promessa é de grande bênção. Feche teus olhos, vamos agora invocar o Senhor. Grande e eterno Deus, a tua verdade é esta, Senhor. O teu caminho é único. Tu és a única verdade. Tu és a vida. Tu é a única vida que edifica e que transcende o mundo natural pecaminoso para a glória. E agora, nesse momento, reivindicamos sobre a vida de todos que estão acompanhando e os que vão acompanhar depois a bênção da dependência de Deus. Precisamos reconstruir nossa relação contigo, Senhor, através de conhecer uma verdade para vivê-la e não usar esses preceitos com a mente pervertida e a vontade corrupta. Nós precisamos entender, Senhor, que a verdade é para ser vivida sem raciocinar, sem avaliar absolutamente nada nas consequências da obediência. Que Tu nos convença no coração, Senhor. Que hoje Tu nos convença pelo Espírito Santo que temos que alterar nossa maneira de viver, de encarar a palavra, de encarar a igreja, o reino, o corpo de Cristo. Que Tu renove o nosso pensamento e tire essa ideia caótica de legalismo e religiosidade que impede o desenvolvimento espiritual. É o grande impedimento. Nós não precisamos de religião, nós precisamos de Cristo. E precisamos estreitar essa relação com Ele. Que todos se convençam disso hoje, Senhor. Temos que nos aproximar. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Que ele este canto libexilahabaxina. Zdrigues lahast costumahaka tahasiamanach. Que morrande que chemen lahamansa. Ericatash lehamandisokane vandrike. Repreende o inimigo, Senhor. Tira desses corações, arranca com as raízes. Limpa essas mentes com a Tua verdade, com a lavagem da água para a palavra de Deus. Que o Senhor te repreenda, Satanás. Sai desses corações enganador, produtor de ilusões, de falsidade, de mentira.
vai saindo. Porque esses corações foram comprados, pagos pelo sangue do Cordeiro, o Filho de Deus. Profetizo a purificação, a iluminação do Senhor em cada coração. Senhor, nos capacita a participar dessa celebração com pureza no coração, reconhecendo a nossa condição de pecadores, e que venhamos ser sinceros para clamar a Ti, clamar que Tu mude a nossa sorte, Senhor, que passamos a depender de Ti, Senhor, que possamos deixar o amor por nós e transferir para Ti, Senhor, confiando que tudo é verdadeiro. Sim. Abençoa, Senhor, ali aquela mesa, que simbolicamente vamos agora participar da ceia do Senhor, para rememorar que a nossa vitória está em Ti, Senhor, por amor de Deus. Que essa realidade adentre nos corações como flechas, para dissipar as trevas do autoaperfeiçoamento. Em nome de Jesus, opera, Espírito Santo. Ainda fique de pé, irmãos, e pode começar o serviço, amém? Com lá chegar, ser participante da natureza divina, receber a vida, a virtude, a paz, a fé. Como lá chegar, ser participante da natureza divina.
Bem, estamos chegando ao final aqui da nossa reunião de hoje. Por gentileza, tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez? Erga o braço bem alto para que a gente possa localizá-los. Alguém que está pela primeira vez nessa reunião aqui? Tem alguém? Acho que não, todo mundo é doméstico aqui hoje. Não esqueçam da livraria. Eu recomendo, além da dica mensal, essa escola de mestre, que é uma das melhores. É a dica mensal, né? É que eu estou nos antigos tempos ainda aqui. Os irmãos possam ali ver isso de perto, que vale a pena. E fale com o irmão Pedro Santiago sobre a excursão aí, né? Para Panambi. Não é muito longe, é bem perto. Vai dormindo, volta dormindo. O ônibus é muito bom, né? E não vai estragar dessa vez. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Vou orar aqui para encerrar. Fechamos aí a agradecer ao Senhor. Deus de Israel, muito obrigado, Senhor, por essa noite, pela operação do Teu Espírito nas nossas almas, que possamos estar abertos para receber as novidades do Senhor, vindouras, porque examinamos aqui a Tua Escritura, e a Tua Palavra trabalha e opera em nós sempre, Senhor, uma edificação, um convencimento e um arrependimento. Tudo que Tu nos mostrou hoje que está inadequado, Senhor, que nós possamos confessar com sinceridade para receber a purificação no sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Que o Teu povo, Senhor, seja levado em paz, protegido, que eles tenham uma semana abençoada, Senhor, protegida por Ti, seus familiares, seu trabalho, que eles vão na paz de Deus, em nome de Jesus. Durante o louvor, se despeça do teu irmão, abraça, profetiza a bênção para ele, amém? Antes de sair daqui, Deus abençoe a todos. Doces são as tuas palavras, mais que o mel
choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tuas misericórdias, Senhor, se renovam